a todos vocês. Para quem ainda, eu falo que é até brincadeira, né? Assim, para quem ainda não me conhece, né? Eu sou Elisângela Toledo, né? E atualmente eu estou aí como coordenadora do programa Força Local. É sempre motivo de muita alegria, né, estar com vocês, porque nessas agendas nós sempre temos a oportunidade de compartilhamento, de novos aprendizados, de contribuir aí para o nosso processo de evolução. Quero agradecer a cada um de vocês que aceitaram, né, o nosso convite para estar aqui conosco hoje, para conhecer um tema que é tão importante, não só para Samarco, mas hoje não se admite mais, né, dentro das empresas, seja pequenas ou grandes, aí dentro da sua especificidade e da proporcionalidade das ações, o Cássio vai falar isso depois, mas algo, né, relacionado à compliance se faz necessário, se faz presente. Essa é mais uma das agendas do nosso calendário, né, do programa Força Local. Então, agradeço por vocês, né, terem tirado esse tempinho para estar aqui conosco. Agradeço a equipe da DVF, né, por nos ajudar, nos auxiliar aí nessa mobilização. E quero já externar, né, o meu agradecimento para o Cássio, né? O Cássio, vou deixar ele se apresentar, mas ele sempre, né, que a gente precisa, no ano passado ele esteve conosco e agora, por ser um tema tão importante e para a gente estar sempre recapitulando e trazendo, né, as melhores práticas sobre o tema para vocês, nós convidamos o Cássio, ele vai se apresentar. Então, assim, Cássio, muito, muito obrigada mesmo pela sua disponibilidade, por estar aqui conosco hoje, fazendo essas reflexões sobre um tema que é tão importante. Tá bom? A palavra é com você. Bom dia novamente a todos. Obrigado, Elis, pelas palavras. Queria me apresentar a vocês aqui. Eu sou o Cássio, sou o gerente de compliance e ouvidoria da Samarco. Né? Vim falar um pouco com vocês de compliance. A Elis já começou falando bem. Né? Hoje, compliance é parceiro da empresa, né? Parceiro das áreas, é quem vai estar ali lado a lado para ajudar, para poder proteger o nosso próprio nome, né? Proteger as pessoas. Não é só a empresa hoje em dia que a gente protege. Às vezes a gente tem alguns assuntos que são chatos, mas são assuntos que são necessários, né? Nós estamos num momento de muita transformação, um momento que a gente precisa pensar muito em coisas boas, o que nós vamos deixar para os nossos filhos, nossos netos no país, de trazer coisas melhores para o país. E eu acho que o compliance ele tem muita dica, tem muita coisa boa para a gente pensar no dia a dia, né? Vou colocar uma apresentaçãozinha aqui para vocês. A apresentação chama requisitos de compliance no processo de contratações de Samarco, mas eu acho que hoje o principal requisito de compliance, né, porque muita gente fala assim, mas programa de compliance é para empresa grande, programa de compliance é para quem já está super organizado, quem está já no mercado há anos. Eu falo que o principal programa de compliance que a gente adota na empresa é ser íntegro. É o básico, né? A gente trabalhar com honestidade, com integridade, respeitar o outro, ter empatia, né? Esse é o principal programa de compliance que a gente tem para adotar. Por quê? Porque o compliance ele traz isso. O compliance ele fala de cumprimentos de regras, né? E aí eu trouxe um pouco do que a gente fala no compliance aqui nessa Samarco, né? A gente fala em disciplina a ser cumprida, a gente fala em normas legais, regulamentares, políticas, diretrizes, é o respeitar a lei, o dia a dia, né, do trabalho que nós temos. E quando a gente fala em programa de compliance, a empresa adotar um programa de compliance, isso veio muito das legislações. Começou com a legislação americana lá em 1977, que começou a exigir das suas empresas que cumprissem regras, e aí depois os Estados Unidos forçou a ONU, forçou a OCDE a espalhar esse tipo de atitude com outros países, e aí depois de uma reunião da OCDE veio a imposição de que os países criassem legislações anticorrupção, e aí nasceu a segunda lei mais forte que nós temos de anticorrupção no mundo, que é a lei britânica, em 2010,
E com a lei de 2010 a gente já sabe qual foi a história, né? Nós tivemos a lei do Brasil em 2014, Lava Jato, discussões mais acaloradas sobre corrupção, e tudo isso veio depois dessa pressão dos Estados Unidos na OCDE lá em 1993. E aí as legislações vieram com essa obrigação do programa de compliance para que as empresas pudessem se proteger, reduzir custos internos com relação a riscos de aplicações de multas e sanções, processos judiciais e administrativos relacionados ao descumprimento de lei, seja a legislação anticorrupção, seja a legislação ambiental, legislação trabalhista, né? Então a ideia é respeitar a legislação. E a cultura de compliance é algo que pertence a essa marca, né? Essa marca tem integridade como um dos seus valores. E isso é de extrema importância, como eu disse, para que a gente comece a cultura de compliance dentro da empresa. Pessoal, eu vou falando, vocês fiquem à vontade, quiserem falar, pode levantar a mãozinha aí, ou então pode me parar aqui, pode tirar as dúvidas. Apresentar um pouco do programa de compliance da Samarco, porque quando as empresas vêm prestar serviço para nós, vêm ser nossos parceiros, eles perguntam muito sobre por que exige alguns documentos, por que o compliance, e aí a gente mostra um pouco do que é o programa de compliance da Samarco, né? A ideia aqui é ter elementos que vão ajudar a prevenir o risco de violação de regras, elementos que vão detectar quando houver algum tipo de violação e os elementos de resposta que vão contribuir para que a gente possa combater esse tipo de violação. E aí a gente separa, né, elementos de prevenção, o código de conduta. O código de conduta é como se fosse a constituição da empresa. É o documento que vai trazer todas as regras relacionadas às principais leis ligadas ao negócio da empresa. As políticas, né, na Samarco nós temos a política de prevenção à corrupção e fraudes, a política de oferta e recebimento de brindes, presentes e hospitalidades, e junto o compliance também cuida da política política de proteção de dados pessoais, a política de privacidade. Comunicação e treinamento, é o que a gente está tendo aqui, um mini treinamento, mas a ideia é sempre treinar as pessoas, fazer comunicações, publicações, DDS, sempre falar um pouco a respeito. Aí a pessoa fala comigo: DDS está ligado à segurança, mas nós temos aí assédio sexual, assédio moral que precisa ser combatido. E isso causa um impacto psicológico muito grande. E o impacto psicológico prejudica na questão de segurança, na questão de saúde. Então, o compliance ele tem que ter a participação ali junto com o pessoal da saúde e segurança. A gestão dos riscos, nós temos riscos de fraude, risco de corrupção, risco antitruste, risco de violação à proteção de dados, due diligence dos fornecedores e parceiros, e aí é que entram vocês como parceiros da empresa. Nós fazemos um trabalho de avaliação das empresas, até mesmo para auxiliar no que for necessário, aquilo que tiver pendente. E a gestão de business partners, né? Esse conceito de business partners é um conceito que a gente chama de intermediário, que é a pessoa que vai interagir em nome da Samarco. Um escritório de advocacia, um consultor, ou uma empresa mesmo que vai trabalhar em nome da Samarco para atuar em outras frentes. Como elemento de detecção, o canal de denúncia, a ouvidoria, que é aberta a todos, independente se é funcionário Samarco ou não. Então é um canal que a gente tenta passar cada dia mais a importância desse canal para a Samarco. É um canal que a gente reforça o uso. A gente tem uma política de proteção ao denunciante de boa-fé, a gente tem a questão de confidencialidade do canal, então esse canal é de extrema importância para a Samarco e a gente toma um cuidado muito grande com ele e com quem contribui com ele. Os registros, aí é registro de não conformidade em reunião com o poder público, registro de brindes, presentes, hospitalidade, registro de conflitos de interesse, né, um parente que trabalha na Samarco, etc. Relatórios de não conformidade, aí é para compreender onde que está tendo alguma falha e onde nós podemos contribuir para poder auxiliar. E o monitoramento contínuo de desembolso sensível, que é quando uma empresa, a Samarco vai em algum evento, acaba sendo convidada e ali tem os custos, ou mesmo a Samarco vai pagar alguma coisa para alguém
a gente também faz esse acompanhamento para que esse dinheiro seja bem utilizado. E os nossos elementos de resposta é o plano de ação que a gente cria para poder tratar os devidos erros ou então mesmo os desvios, a gestão de consequência, que é aplicada quando há algo mais sério, e os relatórios que são criados para poder nos ensinar no dia a dia. Aqui eu coloquei um tema em inglês, porque o compliance usa muito isso, a própria palavra compliance vem do termo em inglês, né? Tone from the top. O que é isso? Tone from the top é nada mais do que o exemplo vem de cima. E aí a gente gosta de ressaltar isso para todos. Nós que estamos em liderança nas empresas, nós somos exemplos para todos. Nós temos que ter um comportamento melhor, porque as pessoas olham para nós, as pessoas se espelham em nós. Então a responsabilidade nossa na hora de agir é muito grande, né, dentro da empresa. Então a gente reforça muito com a diretoria da Samarco, conselho de administração, que eles são pessoas importantes, são pessoas que estão sendo vistas e eles precisam ter um comportamento exemplar. Eu gosto de dar um exemplo que aconteceu comigo numa empresa que eu trabalhei. Eu trabalhava numa fábrica de cimento, e o escritório administrativo estava dentro da fábrica por um período. E a gente precisava de caminhar em torno de 800 metros para chegar do estacionamento até a fábrica. E aí, eu tinha acabado de lançar o código de conduta da empresa. Mas assim, a gente criou o código de conduta e deixou para as pessoas irem buscar lá no RH. E o código de conduta estava lá, largado lá, ninguém pegava o código de conduta. E a gente pensando, né, puxa vida, o que nós vamos motivar as pessoas? E um dia uma pessoa passou perto de mim e falou assim: Cássio, você já reparou que as pessoas comentam todo dia que o presidente chega com um livro debaixo do braço e comentam sobre o livro? Aí eu, é? Então beleza. Fui lá e conversei com o presidente e falei: ô presidente, faz um favor. Durante uma semana, carrega o código de conduta debaixo do braço lá, nesse intervalo entre estacionamento e fábrica, pra gente, porque eu acho que vai dar certo isso aí. Foi uma semana ele carregando e nessa semana o número de pessoas que foram procurar o código de conduta no RH foram, assim, absurdamente grande. As pessoas olham, elas veem e elas querem se espelhar. Elas comentam: "O que será que é aquilo que ele está lendo? Opa, aquilo ali é de graça, eu vou lá buscar". Então a gente tem essa cultura de ter o exemplo de cima, porque é de extrema importância que a gente mostre às pessoas o nosso comportamento. E aí a gente deixa aqui os nossos valores, né, respeita as pessoas. O exemplo vem de cima, então a gente tem que respeitar as pessoas. A segurança, quando a gente cobra segurança, a gente tem que agir com segurança, a gente tem que demonstrar que a gente também tem segurança. Integridade, se a gente não mostra o nosso lado íntegro, a gente não vai motivar ninguém. Então a gente precisa agir com seriedade, cumprir as leis, né, cobrar que as pessoas cumpram. E mobilização para resultados, é alinhar, se comprometer com o negócio da empresa, é lutar pelo bem da empresa, porque você sabe que se a empresa crescer, sua chance de crescer é muito maior. E aí vamos falar um pouco do código de conduta da Samarco, porque na hora que você vai falar de requisito de compliance para contratações, o primeiro ponto que a gente tem que falar é do código de conduta. A gente separou, criou um código de conduta novo no ano passado, foi uma revisão do código de conduta. Esse código de conduta, ele é fundamental para a nossa governança corporativa, ele está ali com todas as regras, que são destinadas a Samarco, regras de comportamento que precisamos ter no nosso dia a dia. Um lado importante do código de conduta, aqui na Samarco, nós pedimos às pessoas que participem da construção do código de conduta. Nós abrimos um espaço para que as pessoas deem sugestão do que tem que constar no código de conduta. E aí, tivemos várias participações com várias informações super importantes, vários inputs, e com isso construímos o código de conduta juntos, para depois levar a diretoria para aprovação e posteriormente para o conselho. E o código de conduta ele vai aplicar a todas as atividades da empresa, né. Por isso que a gente pede essa participação das pessoas. A gente fala muito, que o pessoal fala assim: "Ah, código de conduta, novas obrigações". Não, gente, código de conduta ele só descreve aquilo que já é previsto, ele vai estar lá falando de segurança, saúde e segurança, ele vai lá estar lá falando de questões financeiras, ele vai estar lá falando de questão de fraude e corrupção,
Então, o código de conduta nada mais é do que um resumo daquilo que a gente precisa seguir no dia a dia da empresa. O código de conduta da Samarco, ele há algum tempo ele já carrega um tema, um lema, que é uma conduta íntegra começa por mim. E aqui, só para vocês entenderem, nós tínhamos o código de conduta de 2019, ele tinha 4 temas importantes. Você e a empresa, ele falava um pouco sobre o sindicato, conflito de interesses, brindes e presentes. A parte de segurança falava de saúde e segurança, fraude e corrupção, compromissos financeiros, tecnologia da informação, informações confidenciais, propriedade intelectual. A parte de sociedade falava de territórios e comunidades, respeitar as pessoas, clientes, fornecedores e parceiros, representantes, acionistas, concorrentes, governos e partidos políticos, imprensa e mídias digitais, como se comportar com as pessoas, né? E a parte do código em si fala do cumprimento do código, da gestão do código, a ouvidoria e o dúvidas e pergunte. Então, você pode ver que o código nada mais é que um resumão daquilo que a gente tem no dia a dia da empresa. E no novo código, nós trouxemos alguns itens que são de extrema importância no dia a dia hoje. Por exemplo, direitos humanos, diversidade e inclusão. A Samarco iniciou um processo de diversidade e inclusão que entende ser de extrema importância para o futuro da empresa. Trabalho de trazer maior equidade, de respeito às pessoas, que as pessoas tenham empatia, promoção de pessoas de acordo com o que elas representam para a empresa, né? E trazer também um pouco daquilo que a gente precisa. Tem gente que ganha pouco dinheiro por mês, cara. Tem carro, passeio e vive bem. Pessoal, desliguem o áudio, por gentileza. Já vi muita gente assim. Você já vi demais, velho. Só um minutinho. Ok, já deu. Pode continuar. Bom, nós tivemos aí também no nosso código de conduta a questão de gestão de riscos e controles, né? A Samarco, todos sabem, passou por um momento muito difícil em 2015 com o acidente de Fundão. Aquilo foi um momento de muita reflexão. Foram 5 anos parados, 5 anos estudando como voltar, 5 anos entendendo como prevenir riscos e como prevenir problemas para as pessoas, né? E como ajudar as pessoas. Então, a Samarco ela pensa muito nisso. O programa Força Local é o resultado desse estudo, né? De atuar perante a comunidade, próximo às comunidades ao redor da empresa. E a ideia vem através dessa questão de gestão de riscos e controles. Por quê? Porque ali a gente entende onde que a Samarco pode participar para prevenir riscos, para ter controles e para auxiliar, seja quem for, né? Seja pessoas, pescadores lá da região próxima ao rio, seja os moradores próximo ao mineroduto, seja os pequenos comerciantes que estejam lado a lado com a Samarco. A ideia é que a gente consiga ter uma gestão de risco bem variada e consiga trazer benefícios para todos ao redor da Samarco. Nós temos um novo tema, que é a proteção de dados, que surgiu aí com o compliance. Cada empresa adota a proteção de dados dentro de uma área específica, mas a importância de falar de proteção de dados é trazer que hoje a gente tem que ter muito cuidado ao fazer tratamento de dados pessoais. A legislação ela tem cobrado muito. É uma legislação um pouco confusa, a gente tem que ter um cuidado, porque a gente precisa entender onde que ela impacta, mas é importante a gente saber que nossos dados pessoais são de extrema importância e a gente tem que ter cuidado com eles. Um outro tema que nós trouxemos nesse novo código foi a segurança patrimonial. É um cuidado maior que nós temos com o patrimônio da Samarco. O tema de sustentabilidade, que é outro tema que tem sido discutido muito nos dias de hoje, no dia a dia de hoje. E os temas de relações sociais, meio ambiente, segurança e inovação. A Samarco tem trabalhado muito no processo de inovação para trazer novos processos, melhorias, redução de tempo e custo, com a ideia de vir com uma nova mineração, uma mineração diferente, né? Um pouco das políticas da Samarco, como eu disse, então a gente tem lá a política de prevenção em fraudes e corrupções, a política de prevenção à corrupção e fraudes, desculpa. Ela descreve os comportamentos para evitar atos de corrupção e fraude.
E aí a gente fala muito do comportamento com agentes públicos, por quê? Porque a legislação brasileira, ela fala que corrupção é agir de uma empresa privada para um agente público. Mas a Samarco, ela adota um pouco da legislação um pouco mais ampla. Ela também adota a corrupção entre entes privados, que seria ali o pagamento de propina, o pagamento de uma esqueci a palavra agora, do kickback, que é o pagamento de um dinheiro para você conseguir um benefício. Então, uma empresa que, por exemplo, ofereça lá para o comprador 5% para poder pra fazer parte de um processo da Samarco, isso também é considerado corrupção para a Samarco e vai ser apurado como corrupção. A ideia é que a gente evite qualquer tipo de benefício ilegal, ilícito, para obtenção de algum outro benefício para outra contraparte. Vantagem devida, Cássio. Vantagem devida. Obrigado, Aline. E a política de oferta e recebimento de brindes, presentes e hospitalidades. Ali a gente discute muito o comportamento dessa marca em relação a qualquer tipo de oferta e recebimento. Temos regras, temos aprovações que precisam ser seguidas. Então, é uma política que ajuda muito a empresa em qualquer tipo de situação em que haja essas ofertas e recebimentos. Conflito de interesse, que também está um pouco ligado a privilégios, né? Então, a gente pede que os empregados façam ali a sua declaração de vínculos, que ele demonstre quem são seus familiares, onde eles estão envolvidos. Para quê? Para que a gente evite que haja um conflito de interesse numa contratação ou num serviço que for prestado para essa marca. É proibido que um meu irmão, por exemplo, preste serviço para essa marca? Não, não é proibido. A ideia é que a gente tenha meios de segurança para que não se caracterize como vantagem devida, não se caracterize um benefício irregular e ilícito para uma pessoa por causa desse vínculo dele com outra pessoa. Alguém levantou a mão? Desculpa aí, eu estou tentando procurar o lugar aqui de digitar aqui o chat, eu não consegui encontrar. Não. Se você for aqui em cima na parte, deixa eu tentar só mudar aqui para você ver. Tá vendo todos? Eu estou vendo aqui as pessoas aqui do lado direito, mas não aparece o chat para mim aqui. Mas na sua tela, você está vendo a minha tela? Tô vendo sua tela. Tá vendo esse botãozinho aqui? Eu tô vendo você aí no vídeo, né? Você não está conseguindo ver a tela com todos, não? Não, embaixo aparecem as pessoas. São 66 aqui, parece. Pera aí. Aqui. Tem Então, um monte de pera aí gente. que eu vou compartilhar. Isso, agora sim. Agora apareceu todo mundo. Tá. Aí, você tá vendo aqui o botãozinho, tem um botãozinho de chat que você consegue clicar e ele aparecer? Então, o meu não tá aparecendo esse negocinho aí, sabe? Ô, David, David, não se preocupa não, a gente não já... se preocupa não. A gente já anotou aqui. Isso aí. Ah, não, beleza, então. Tá bom? Tranquilo. Desculpa aí atrapalhar vocês. Não, que isso. Bom, então voltando para o conflito de interesse, a ideia é fazer com que a gente tenha conhecimento das situações dentro da Samarco que envolvam pessoas com vínculos, para que isso também não seja um problema nem para a pessoa, nem para a empresa que estiver prestando serviço, né, e nem para a Samarco. Então, a ideia é manter ali a igualdade de participação no dia a dia, que as empresas possam competir igualmente entre elas e que vá prestar serviço para a Samarco aquelas empresas que demonstraram ali ter uma melhor técnica, questão de preço, muito ligado ao o trabalho dela para poder prestar serviço na Samarco. Nós não admitimos questão de subordinação direta entre empregado e familiar, e aí realmente não admitimos. Isso é um conflito muito grave, né? Porque a gente pode ter ali uma preferência pela pessoa, ou pode ter uma falta de chamada de atenção porque a pessoa é parente, um benefício, né? Então, assim, a gente procura evitar esse tipo de situação. E não vai haver participação em contratação por empregado que envolva empresa no qual o empregado e seus familiares sejam sócios.
Se eu sou sócio de um escritório de advocacia, eu não vou colocar o meu escritório de advocacia para prestar serviço para a Samarco, porque isso aí vai caracterizar um conflito de interesse. Mas se eu sou sócio de uma empresa ou sou um consultor de uma empresa de, vamos pegar um fornecimento de material de construção. Se eu não faço nenhum tipo de trabalho, eu vou ter que fazer essa avaliação para poder me afastar do processo, para não ser uma pessoa que vá trabalhar na contratação, que não vá participar do processo, para poder trazer a maior lisura, maior simplicidade e transparência para o processo, para que minha empresa possa participar, porque senão também nós não vamos aceitar. E aí chega um pouco nos nossos parceiros, né? A due diligence. O que seria a due diligence? Due diligence também é uma palavra inglesa, mas que a gente usa demais e acabou sendo aportuguesada, porque é uma diligência devida, que é uma pesquisa detalhada que a gente faz dos nossos terceiros, quando é apresentada uma ou mais bandeiras vermelhas estabelecidas no processo de identificação da Samarco. A due diligence hoje é um dos pilares do processo de compliance da Samarco. Né? Por quê? Porque ele ajuda muito na detecção de situações de risco para a Samarco. Então, ela disciplina um conjunto de riscos visando mitigar a exposição reputacional da companhia, para que a gente evite a materialização de qualquer risco. Então, a gente estuda muito quem são os nossos parceiros, quem são as empresas que nos apoiam, para entender também se essas empresas representam risco ou não para a Samarco. Por isso, quando nós iniciamos um processo, quando lá o requisitante cria sua requisição de compra, isso vai para suprimentos, criar a matriz de suprimentos, que aí é a MSS, o último documento descrito aqui, né? Quando a gente cria, quando a suprimentos cria essa MSS, há um pedido para que os nossos parceiros nos forneçam um formulário de pré-cadastro, que é chamado de PDD. Esse PDD é um formulário simples, é um documento que vai trazer as informações de cadastro da empresa. E, ao mesmo tempo, a área de suprimentos ela roda uma MDA, que é uma mídia diversa, que é nada mais do que pegar o nome da empresa e consultar na internet para ver qual é a situação da empresa. A partir do momento que a gente tem uma situação diferente, a gente faz uma análise de compliance e aí a gente pode pedir um questionário de due diligence para entender qual que é o comportamento da empresa no seu dia a dia, para que a gente possa criar uma due diligence, que aí é uma pesquisa mais completa para entender a empresa. E aí, dentro disso, nós criamos uma matriz de risco da Samarco. A matriz de risco é uma pontuação em que a gente avalia o PDD, o QDD, o MDA, para entender qual que é o risco daquela empresa, se ela é uma bandeira vermelha ou se ela é uma bandeira verde, pode seguir. Deu um número baixo na matriz de risco, bandeira verde, a gente avalia os outros documentos, libera rapidamente. Deu um número alto, a gente levanta, avalia, leva para um comitê para poder liberar. Não significa que os bandeiras vermelhas não são contratados. A verdade, o bandeira vermelha é analisado. Ele tem uma análise mais profunda para a gente entender como contratar, como mitigar. Né? Tem uma situação de risco para essa marca? Vamos colocar cláusulas de segurança para que essa empresa possa entender quais são as regras dessa marca. O fornecedor ele foi classificado como BP, Business Partners, né, que vai interagir com o poder público, com agentes públicos. Então, vamos fazer um treinamento com esse fornecedor para que ele entenda qual a regra dessa marca em relação a interagir com o agente público. O que ele pode falar, o que ele não pode falar em nome dessa marca, o que ele pode trazer no dia a dia. Gente, essa parte aqui é muito mais ligada aos fornecedores. Se tiver alguma dúvida, fica à vontade para perguntar. E aqui a gente trouxe alguns pontos de atenção ligados a essa parte do due diligence, né? Primeiro ponto, que é para mim o mais importante, transparência nas informações prestadas no formulário de pré-cadastro e no questionário de due diligence. Por quê? Quanto mais transparente você for nesses dois, mais fácil será a liberação da sua demanda.
que a gente conseguirá entender ele rapidamente e fazer uma análise rápida e liberar. Treinamento obrigatório para business partners, né? Todas as pessoas que fazem interação com o poder público, eles vão receber um treinamento específico para poder agir, né, nessa representação da Samarco junto a agentes públicos. Messias, você levantou a mão? Uma informação. Vamos lá. Quando a gente faz o pré-cadastro lá, PDD, de formulário de fornecedores da Samarco, automaticamente a gente não atualiza ele sempre. Qual seria o aconselhamento a cada 2 anos. a gente fazer essa atualização? Eu não dei os detalhes aqui, mas na minha apresentação a gente coloca os prazos, né? Para o PDD são 2 anos, para o QDD é 1 ano, Perfeito. o questionário. A mídia a gente roda também de 2 anos, a due diligence ela tem validade de 1 ano, e aí a matriz de risco e a matriz de suprimentos ela é um documento próprio, já sempre é criado, não tem para validade. Agradeço a informação. Tá, que é isso. Bom, um outro ponto de atenção é a existência de cláusulas de compliance nos contratos eletrônicos e físicos, né? Que a existência de cláusula é uma exigência legal. A lei fala lá que um dos pontos de atenuação da empresa é ter cláusula de compliance nos contratos. Então, nós estabelecemos essas cláusulas nos nossos contratos. Nós temos, como eu disse, né, no Código de Conduta e agora interno, um programa de diversidade, equidade e inclusão na Samarco, e a ideia é transmitir isso aos nossos fornecedores, aos nossos parceiros, ter uma participação de todos, porque a gente entende que isso é de extrema importância para o crescimento da nossa sociedade. A aplicação de gestão e consequência, medidas corretivas para não conformidades, descumprimento de contrato, ela é adotada. Então, nós, como eu disse, é um dispositivo de resposta da Samarco para medidas que são de não conformidades, para descumprimento de contratos que causem prejuízos para a Samarco. A gestão de contratos, né? Então, a transparência no escopo contratual, medição, faturamento, obrigações trabalhistas e previdenciárias. E relatos na ouvidoria com boa-fé, né? Isso aí a gente pede muito que a pessoa dê qualidade nas informações, colaboração nas investigações. E aí eu vou trazer um pouco aqui agora sobre a ouvidoria. Alguma dúvida sobre o ponto de atenção? Porque eu vou falar agora um pouco da ouvidoria. Nós temos um canal de ouvidoria com o telefone 0800, com o e-mail de ouvidoria@samarco.com, ou então compliance@samarco.com, e com um website desse canal confidencial. A ouvidoria da Samarco, ela é um canal independente, nós adotamos um canal independente, porque é algo de extrema importância para a Samarco. Então, a gente pede que qualquer violação ou suspeita de violação ao código ou políticas de compliance por empregados, colaboradores, representantes da Samarco, precisam ser imediatamente comunicados à ouvidoria. E aí a gente pede a colaboração de todos, para que a gente possa saber onde está o problema e tratar antes que isso vire um problema maior. A ideia da ouvidoria da Samarco é trabalhar sempre com confidencialidade, por isso nós damos o direito ao reclamante, ao denunciante de boa-fé, de fazer essa denúncia anônima, se for preciso. É claro, se a pessoa deixar o nome dela lá, as pessoas que vão saber o nome dela são só aquelas que vão tratar a denúncia, e geralmente o tratamento de denúncia é feito por 2 pessoas, a Aline que falou conosco aqui agora, e depois eu vou pedir ela para se apresentar, que também trabalha no compliance, e eu. Então, geralmente, só nós 2 é que temos esse acesso, além do canal confidencial, mas ali é uma empresa fora da Samarco, eles não interagem diretamente com as pessoas. Quem faz o tratamento é a Aline e eu. E a ouvidoria, o que a gente pede? Primeiro, que as denúncias sejam de boa-fé, né? Não usar a ouvidoria para tentar retalhar ninguém, não usar a ouvidoria para tentar punir alguém, porque nós vamos investigar todo o caso, nós vamos trabalhar naquilo, né? A ideia da ouvidoria não é caça às bruxas, a ideia da ouvidoria é resolver problemas de violação a legislações. Então, a gente pede muito essa relação de boa-fé entre denunciante, reclamante e ouvidoria.
como eu disse, nós vamos tratar os casos com confidencialidade, não vamos ficar procurando quem é o denunciante se ele decidir fazer a denúncia de forma anônima. Vamos respeitar essa anonimização. Vamos tratar o caso da melhor maneira possível para trazer o melhor resultado para a empresa e para a pessoa. E um ponto importante, né? A ouvidoria, ao fazer o relato, ao fazer o registro, você recebe um número via canal confidencial. Esse número é o número que você vai ser contactado ao entrar no canal. Você vai ter um acesso ao canal, vai ser como uma caixa de correio ali. É importante você manter esse número, é importante você consultar sua denúncia, seu relato constantemente, porque as respostas vão estar lá, ou então algumas outras perguntas. Porque geralmente nós não conseguimos apurar todo o caso apenas com o primeiro relato, né? A não ser que o primeiro relato venha com todos os detalhes necessários, mas mesmo assim podem surgir dúvidas. A gente usa o canal de ouvidoria para contatar a pessoa, principalmente se a pessoa estiver anônima, porque a gente não vai conhecer. Então, ali a gente precisa que a pessoa visite o canal constantemente para saber se houve algumas perguntas, para nos ajudar a ter mais detalhes, mais pistas, mais evidências, para que a gente possa dar o melhor tratamento à denúncia. Aí, Aline, você quer falar um pouco? Porque você também trabalha bastante com a ouvidoria, na verdade é a nossa responsável pela ouvidoria. Bom dia, pessoal. Deixa eu ligar minha câmera aqui. Cássio, eu acho que você trouxe aí os principais pontos, né? Eu queria reforçar muito que a gente trabalha de uma maneira muito imparcial. O nosso trabalho depende muito da qualidade do relato que é feito no canal, né? Como a gente tem uma predominância de relatos anônimos, muitas vezes a gente perde esse ponto de comunicação com o autor do relato e às vezes a gente não consegue fazer uma apuração melhor porque faltam elementos essenciais assim para a gente seguir. Lembrando que a gente tem empresa, né, em 2 estados, são 2 unidades industriais, mais uma unidade de bombas, mais um escritório administrativo, mais projetos espalhados aí. Agora, por exemplo, nós estamos com um projeto em Candonga, que tem muitos fornecedores, muitas pessoas, trabalhadores fora, né, da nossa zona conhecida. Então, isso, se a gente tem informações soltas, né, que não consigam contribuir mesmo para a gente fazer uma apuração mais aprofundada, a gente perde a qualidade da entrega dessa apuração, do resultado disso, né? E aí todo mundo perde, porque poderia ser uma oportunidade de melhoria, de conscientização, né, de tratamento de alguma situação que pode não estar conforme. E a gente pede, né, a gente costuma, às vezes, acionar alguns colaboradores de empresas que estão trabalhando para nós com pedido de entrevista, com troca de informação, para que a gente consiga também ouvir o outro lado, né, entender um pouco do clima, do ambiente, entender um pouco dos detalhes dos fatos que podem contribuir para essa apuração. Então, isso é comum. Então, se algum colaborador de vocês estiverem prestando serviço para nós e a gente acionar, isso é comum, a gente faz isso da maneira muito respeitosa e voluntária, né? Ninguém é obrigado a falar nada, mas se ficar confortável, a gente pede. E reforçar essa parceria, né, que a gente que a gente sempre teve e pretende continuar tendo, da transparência, do respeito aos nossos valores, da importância, né, desse trabalho de controle que a gente tem, né? Na verdade, é como o Cássio falou lá no início, é muito mais para proteger do que para dificultar a vida, né? Para proteger quem está respondendo pela nossa empresa pessoalmente, então nossos diretores, nossos gestores, e principalmente proteger as empresas, né? Os CNPJs das empresas, nós e dos nossos parceiros, porque existe uma legislação que ampara essas exigências, né? Então, não é algo que a gente tirou da nossa cabeça, a gente está seguindo realmente uma obrigação legal e a gente tenta fazer isso da maneira mais suave possível, se é que essa é uma boa palavra, mas assim, de uma forma muito transparente, falando para vocês. Mas a gente precisa que vocês também sempre que acionados, né, façam a parte de vocês para que a gente consiga fazer a nossa da melhor maneira. E a gente entende que isso sempre pode ser melhorado, então por isso a gente está deixando aí o canal aberto, né, não só da ouvidoria, mas também o de compliance aí, que é o e-mail, nosso e-mail,
para receber contribuições de vocês, pedidos de ajuda, enfim. Estamos aqui à disposição. É isso. Obrigado, Aline. Vale. Bom, pessoal, e aqui é só um último ponto que eu queria passar para vocês, e é em primeira mão, que nós estamos lançando esse ano o Código de Conduta de Fornecedores. Eu até deixei o slide numa cor diferente, porque esse código ele acabou de passar pela aprovação da diretoria, né? O material ele vai ser para os fornecedores, vai ser um direcionador, e aí, além da contribuição interna das nossas pessoas, nós passamos o código também com alguns dos nossos fornecedores para que eles entendam se aquilo é cabível, se está legal, se é algo que realmente respeita os fornecedores, que a gente pode contribuir de alguma forma com os fornecedores. Tivemos assim umas respostas ótimas dos fornecedores sobre o nosso código. Gostaram muito da iniciativa, parabenizaram a Samarco, porque é um direcionador também. E aí, eu deixei de branco os itens que eu já tinha citado lá em cima, como itens do código de conduta, que a gente também traz, e alguns itens que estão em amarelo, que auxiliam o nosso parceiro no dia a dia, que é o compromisso financeiro, né, a ideia de respeito em comunidades anfitriã, incentivo ao desenvolvimento local, que a gente tem feito muito, performance dos fornecedores, regularidades trabalhistas e previdenciárias, regularidade tributária e fiscal tributária e gestão contratual. São pontos que a gente entende que diz respeito ao dia a dia dos fornecedores, dos parceiros da Samarco, e até auxiliam mesmo no nosso dia a dia para vocês entenderem um pouco mais. E aí esse código vai ser lançado até julho, e a ideia é que todos vocês recebam e tenham em mãos aí para poder ter um direcionador, e fiquem à vontade para poder nos acionar caso tenha alguma dúvida. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Cássio, não seria bem uma dúvida, né? Para essas empresas que não possuem um programa de integridade, qual a dica você daria para iniciar um programa desse, né, desse porte? Qual a dica que você deixaria para essas empresas, por favor? É uma ótima pergunta, Luana. Eu entendo assim, existe uma frase que fala o seguinte: programa de integridade tem que ser do tamanho da empresa. Se eu sou uma empresa bem íntegra, uma empresa honesta, uma empresa que sempre agiu com ética, é uma realidade nossa, eu já estou começando ali com o meu programa de integridade. Respeitar as legislações, respeitar o que vem, né, o código de conduta da outra parte, ver o que pode ser adotado internamente é de extrema importância. E assim, observar mesmo como se comportar, conversar com as pessoas que trabalham na equipe da importância de seguir esse passo a passo, né? É claro que nós não podemos cobrar que todas as empresas tenham, desde lá da due diligence, mas é importante ter uma lei, ter uma lei interna, um código de conduta, um código de ética, algo que vai direcionar. Nem que seja um código simples, mas algo que vai direcionar e vai mostrar para as pessoas que a empresa tem esse comportamento, que é um comportamento que a empresa carrega no seu dia a dia. Obrigada. Eu que te agradeço. Pessoal, alguma pergunta? Fiquem à vontade. Esse é o momento, né, para tirarem as dúvidas. Nayana. Bom, se não tiver, né, eu vou fazer uma complementação aí. A gente sempre conversa com as empresas, quem já esteve em contato conosco, sobre a importância de ter um código de ética, né, independente do porte da empresa, seja micro, pequena. É importante começar a escrever, montar, divulgar para os funcionários, né, fazer isso até de uma forma colaborativa e participativa, para que isso realmente seja um documento da empresa, que todos tenham ciência, né? E que coloquem em prática, que é o principal. Né? Então, o Cássio falou muito disso lá no início, sobre a importância desse código de ética, e eu queria reforçar aí essa importância, né? Para vocês realmente se dedicarem a construir esse documento com muita seriedade, muito zelo,
né? Porque é um documento muito importante e está atrelado aí todo esse universo de compliance, né? Aí, Nayane, deixa eu só te complementar, porque às vezes a pessoa não pergunta, mas às vezes fica aquela dúvida na cabeça. Como começar? Uhum, Pode começar, né? E assim, eu digo o seguinte, no compliance, a gente trabalha muito com benchmark, muito com conhecer o outro. E o melhor de tudo é que código de conduta, você lança o nome no Google, você vai ter 1 milhão de códigos de conduta. Então, você pode pegar o código de conduta de alguma empresa que trabalha no mesmo nicho, no mesmo ramo que você, para você entender o que tem ali. E ver se está de acordo com a sua realidade, né? E código de conduta não significa que você tem que escrever um livro, né, de 100 páginas. Tem empresas que têm código de conduta de 10 páginas e é totalmente explicativo. Tem empresas que têm código de conduta de 5 páginas, tem empresas que têm código de conduta de 60 páginas. Então, assim, depende da realidade da empresa, depende de como a empresa tá descrevendo aquilo ali e como que ela quer passar essa mensagem. Não tem essa de qual código é melhor. O código melhor é aquele que se enquadra dentro da sua empresa, aquele que descreve aquilo que é a sua empresa. perfeito, cara. Obrigada. Tem um comentário aqui no É. chat do Leonardo Abras. Ele fala que a cultura do compliance, apesar mais recente, passa a ser mais difundida. Comprando com um veículo não deve ser visto como opcional, mas como equipamento original de fábrica. É verdade, bem colocado, Leonardo. Hoje a gente fala que o compliance ele é parte do negócio, né? Porque é a área que vai proteger as empresas, é a área que vai trazer segurança na hora de fazer negócio. E Aliás, assim, Elis, pode falar, Aline. aliás, Elis, seria um bom desafio, né, para a gente poder acompanhar aí as empresas que não têm, né, esse documento inicial aí para poder estipular essa cultura, como foi falado aqui do compliance, seria um desafio, um estímulo, né, para que a gente conseguisse participar disso de alguma maneira, né, discutir isso com eles de alguma maneira, ter algum momento que a gente pudesse trocar isso, seria bem legal. Acho que é como o Cássio falou, né, trocar informações, saber como é que o outro faz, adaptar isso para a sua realidade e sair do zero, né, começar, dar o primeiro passo. Seria muito Eu legal, uma aceito, provocação, eu uma aceito. Eu aceito o provocação. desafio. Se você aceitar, nós vamos sentar, conversar. Esse é um grupo, né? Aqui a gente tem vários fornecedores, né, locais. Nós temos dentro do pilar de desenvolvimento e qualificação, né, que é um pilar específico dentro do programa, onde nós estamos trabalhando ao longo de 2022 com empresas de pequeno porte, né? A gente fala até primeiros passos de gestão, onde a gente quer efetivamente que elas desenvolvam, né, essa cultura de gestão, de melhoria contínua, que elas iniciem a sua jornada, né, como empresas com esses conceitos já assim muito bem estabelecidos, porém a gente reconhece a realidade de cada um. E assim, o programa ele tem esse objetivo, né, Aline? A Samarco tem esse propósito de contribuir com o desenvolvimento dos nossos fornecedores locais. Então, assim, eu fico muito feliz e, assim, já agradeço pela disponibilidade. Eu sei o momento que vocês estão passando e alinhado, eu acho até, né, ao lançamento do nosso código de conduta de fornecedores, a gente poderia até ter como uma ação em conjunto, né, da gente, assim, fortalecer isso, disseminar isso muito com eles. O nosso código vai acabar sendo também um bench para eles de como fazer isso, e vamos abrir sim, tá? Eu acho que vai ser muito legal o trabalho da gente se colocar disponível aí, né, a Samarco, através do programa Força Local, para os nossos fornecedores que quiser compartilhar suas dificuldades, tirar dúvidas e tal. E aí, assim, eu acho que vai ser um trabalho extraordinário. Agradeço. Pode Conte contar conosco, comigo. Conte conosco. Isso, depois a gente conversa e vê como é que a gente lança isso. Mas quem já está aqui já está sabendo aí, ó. Já tá provocado já a pensar. Isso mesmo. Gente, nós já estamos aí já com o nosso horário. Ô, Cássio, novamente, tá? Gratidão aí pela sua disponibilidade.
O pessoal não tem muita dúvida, porque você tem uma didática fantástica, né? Trata o tema assim com muita leveza, eu acho que isso facilita o entendimento. Eu não sei se depois você pode disponibilizar o material, o que tiver, assim, que a gente pode estar compartilhando com eles, né? Para estar olhando depois, eu agradeço. Obrigada também, Aline, pela sua participação, tá? Essa é a nossa bandeira, né? De estar efetivamente levando conhecimento para os nossos fornecedores. Eu acho que conhecimento é tudo, é isso que vai nos proporcionar pensar diferente, né? Como o Leandro falou assim, isso não é mais acessório, né? Falar de compliance dentro das organizações faz parte, é parte integrante, não tem como ter isso diferente, e nós estamos à disposição, o programa Força Local, a Samarco, está à disposição de vocês para fazer esse processo de construção para quem ainda não tem e quem quiser revisitar, né, o que tem. Também a gente está aí à disposição de todos vocês. Agradeço imensamente por vocês terem disponibilizado esse tempinho aí para estar conosco e continuamos, né, à disposição de vocês nesse processo.